Eu sempre soube que minha irmã não gostava de mim. Desde que me lembro, ela me olhava com desprezo, com aquele sorriso falso, e minha presença parecia incomodar cada momento da vida dela. Meus pais, no entanto, pareciam alheios a tudo, ou talvez fingissem que nada estava acontecendo. Meu pai sempre sério, calado, e minha mãe sempre ocupada, sorrindo para todos, mas com aquele olhar distante que me fazia sentir que havia algo que eu não deveria saber. Cresci acreditando que nossa vida era normal, mas estava completamente enganado. Tudo começou no dia em que meu pai desapareceu. Ele saiu de casa como qualquer outro dia, dizendo que voltaria no final da tarde, mas nunca voltou. Minha irmã parecia aliviada, como se algo que a incomodava finalmente tivesse ido embora, mas minha mãe entrou em desespero. Eu senti no ar algo estranho, um segredo que pairava na casa, um segredo antigo que todos tentavam ignorar. Nos dias que se seguiram, a polícia investigou, fez perguntas, mas nada foi encontrado. Eu sentia que algo maior estava acontecendo, algo que envolvia não apenas meu pai, mas toda a nossa família. Uma noite, incapaz de dormir, fui até o sótão procurar alguns livros antigos que meu pai costumava guardar. Entre caixas empoeiradas, encontrei uma pequena porta escondida atrás de uma estante. Ela estava parcialmente coberta por uma lona velha, e parecia não ter sido aberta em anos. Dentro havia uma caixa de madeira escura, pesada, trancada com uma pequena chave enferrujada que parecia ter sido feita sob medida. Peguei a chave que encontrei no bolso e, para minha surpresa, ela girou facilmente. Dentro da caixa havia um caderno preto, cartas amareladas e uma fotografia rasgada. O caderno estava cheio de nomes, incluindo o meu e o da minha irmã, com datas que antecediam meu nascimento e descrições de acontecimentos que eu jamais imaginei que tivessem relação comigo. As cartas falavam de encontros secretos, de brigas, de avisos: não deixem que ele volte. Protejam as crianças. Eu comecei a perceber que minha irmã sabia mais do que aparentava. Ela sempre me afastava da verdade com mentiras pequenas, mas agora não havia como escapar. Na mesma noite decidi usar a chave. Ela abria a porta do porão, trancada há décadas. O ar era pesado, frio, quase sufocante. Desci devagar com uma lanterna, e o cheiro de mofo se misturava a algo metálico, como sangue antigo. No porão encontrei fotos espalhadas pelo chão. Algumas eram minhas, outras da minha irmã quando pequena, sempre com um homem desconhecido. Marcas profundas cobriam as paredes, como se alguém tivesse tentado escapar ou entrar. Então ouvi passos atrás de mim. Minha irmã estava lá, observando em silêncio, e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Ela sussurrou: "Você não devia estar aqui. Eles estão nos observando." Meu corpo travou. Uma voz rouca, conhecida e ao mesmo tempo estranha, chamou meu nome. Eu voltei. Olhei para trás e senti a presença de algo que meus pais tentaram esconder por toda a vida. Meu pai real, o homem nas fotos, nunca havia partido. Ele estava esperando, e agora finalmente nos encontrou. A rivalidade entre minha irmã e eu parecia pequena diante do que estávamos prestes a descobrir. Meus pais, que sempre pareceram normais, escondiam segredos que se estendiam por gerações. Segredos sobre desaparecimentos, rituais antigos, maldições que corriam pelo sangue da nossa família, e sobre o homem que sempre me observava nas fotos. Cada detalhe que eu lembrava da infância começava a fazer sentido. As ordens de minha avó, as proibições, os olhares que meus pais trocavam quando mencionavam o porão, tudo indicava que havia algo ali que não deveria ser desvendado. Minha irmã e eu ficamos presos naquele porão, observando sombras que se moviam sem explicação. As fotos no chão pareciam formar um padrão, uma história que alguém queria contar, mas que nossos pais tentaram apagar. No caderno, encontrei páginas sobre meu nascimento, sobre o nascimento de minha irmã, sobre desaparecimentos misteriosos na família. Meu pai biológico, aquele homem que eu nunca conheci, havia deixado pistas, mas também ameaças. A cada passo que eu dava, sentia que alguém me seguia. A lanterna tremia, e a respiração da minha irmã estava pesada. Ela sempre me odiou, mas naquele momento, eu percebi que o medo nos unia de um jeito que nada mais podia. O caderno tinha uma última anotação: quando ele voltar, todos saberão a verdade. Ninguém escapa. As paredes começaram a render e um frio intenso percorreu minha espinha. Eu queria gritar.
mas não havia som suficiente para romper o silêncio mortal do porão. Então a lamparina se acendeu sozinha. As fotos começaram a se mexer, como se mãos invisíveis estivessem reorganizando tudo. As sombras se alongaram, e uma voz rouca e distorcida chamou novamente: "Vocês finalmente estão aqui." Minha irmã agarrou meu braço, tremendo. "Não olhe para trás." Mas eu olhei. E vi. Ele estava ali. Meu pai biológico, ou o que restava dele, com olhos vazios, observando cada movimento nosso. Não havia escapatória. Meu coração batia tão forte que parecia explodir. Cada segredo, cada mentira, cada briga com minha irmã parecia agora insignificante diante da presença dele. Ele começou a andar na nossa direção, passos silenciosos, mas cada um reverberava no meu peito. Eu queria correr, mas algo me prendia. Então ouvi minha mãe gritar do andar de cima, mas a voz dela estava distante, quase como se viesse de outro mundo. Meu pai real continuava avançando, e o caderno caiu das minhas mãos, abrindo em uma página que nunca tinha visto. Lá estava escrito: "Quem desafiou a família pagará o preço. Quem escapou, não existirá." Um som de arranhões começou a surgir nas paredes, vindo de dentro da madeira, como se alguém estivesse tentando sair. Minha irmã caiu de joelhos, chorando, e pela primeira vez a vi vulnerável, sem seu desprezo habitual. A respiração de todos estava pesada. Eu sabia que havia chegado a hora de enfrentar a verdade. Meus pais não eram o que eu pensava, minha irmã não era apenas ciumenta, e meu pai real nunca nos deixou. Ele esperou por décadas, observando, calculando, e agora havia nos encontrado. Cada foto, cada carta, cada marca no porão tinha um propósito. Cada segredo guardado tinha sido para este momento. E naquele instante eu entendi que a vida que eu conhecia era apenas uma ilusão. O homem se aproximava, suas mãos longas e frias, os olhos vazios, e minha irmã e eu estávamos presos, sozinhos, com a verdade que ninguém jamais deveria descobrir. Então, uma última página no caderno chamou minha atenção. "Vocês acham que estão prontos, mas não há volta. Quando ele chamar, todos devem responder, ou desaparecerão para sempre." A voz dele ecoou novamente, chamando meu nome, meu sangue gelou. Nunca antes na vida eu senti medo tão profundo, tão real. Tudo que eu conhecia, minha família, minha casa, minha infância, estava prestes a se desfazer diante de mim. E eu sabia que, ao responder, eu não poderia escapar do que vinha a seguir. Meu pai tinha esperado por isso toda a vida, e agora finalmente ele estava aqui. Minha irmã e eu estávamos presos, mas juntos, enfrentando algo que ultrapassava tudo o que eu podia imaginar. Algumas coisas não ficam no passado. Algumas coisas esperam, observam, chamam, e quando você responde, nunca mais saem da sua vida.